A liturgia do terceiro domingo da Páscoa nos coloca diante do texto do Evangelho dos discípulos de Emaús. Nós vemos que no contexto, os discípulos estão tristes, estão com medo e estão acovardados. E por isso deixam a comunidade, saem de Jerusalém. E vemos que eram 11 quilômetros. 11 quilômetros não é como hoje em estradas pavimentadas, iluminadas, enfim, e não se tinha transporte com qualidade para fazer esse trajeto, uma região desértica. Então 11 quilômetros era uma boa jornada, que se fazia apenas caminhando ou com um animal. E eles fazem então esse trajeto, tristes, com medo e covardes. Tanto que Jesus se aproxima e eles não o reconhecem. A primeira lição que aprendemos é que quando permitimos que o medo, que a tristeza e que a covardia se apodere de nós, os nossos olhos se fecham. Aí não faz muito sentido qualquer coisa que ouvimos. E não estamos falando destes olhos, estamos falando dos olhos da fé. Aí fica um coração duro, um coração frio, que não se deixa tocar pela palavra. É assim que eles se encontram. Mas ao longo do caminho, Jesus vai conversando com eles. E aqui vale a pena lembrar que Jesus não contou nenhuma novidade para eles. Eles eram discípulos, portanto, aquilo que Jesus contou, eles já sabiam, já tinham ouvido do próprio Jesus. Mas ao longo do caminho, depois eles reconhecem que o coração ardia. É muito sério isso, minha gente, porque nós temos gente que não vibra com nada. Nós temos gente que não se deixa tocar por nada, nada sensibiliza, nada a faz mudar de opinião, nada a faz baixar a guarda, nada a faz abrir-se à fé. Por quê? Porque quer as coisas do seu jeito. Vejamos que eles estão frustrados. Por quê? Porque não era o que eles imaginaram. E tem muita gente frustrada, porque coloca na fé, não aquilo que ela tem a oferecer, mas aquilo que a pessoa acha que ela tem por direito, como se fosse uma espécie de mercadoria, onde se eu compro e não recebo o que comprei, eu tenho o direito de ficar bravo, de me revoltar, enfim. Não, a fé não é assim que funciona. Não é assim. Mas Jesus, com muita paciência, vai ao longo do caminho conversando com eles. E é claro que não se trata de pessoas ignorantes, né? Como bem já recordei, são discípulos. Então, quando Jesus faz que vai mais adiante, eles convidam, fique conosco, a noite vem chegando. Numa região desértica, caminhar durante o dia é bastante fadigoso devido ao calor, mas à noite é pior devido ao frio. Né? Na região de deserto, as temperaturas à noite são muito frias. Então eles chamam este homem, que ainda não sabiam que era Jesus, para ficar com eles. E é no partir do pão que os olhos deles se abrem e eles reconhecem Jesus. Segunda lição, é só com a Eucaristia, é só na intimidade com Jesus, Eucaristia, que nós teremos os nossos olhos abertos. É por isso que nós não podemos nos afastar da comunidade, não podemos nos afastar da Eucaristia. Caso contrário, ficaremos assim, perdidos, covardes, medrosos e tristes. É assim que fica quando se afasta da comunidade, quando se afasta da Eucaristia, quando se fecha o coração, quando não se deixa o Senhor tocar. Ah, mas assim que eles reconhecem Jesus, tudo isso muda. Os 11 quilômetros tão fadigosos parecem nada.
O evangelista diz que eles imediatamente voltaram para a comunidade, voltaram para Jerusalém. Deram crédito àquilo que foi dito e testemunharam o que viram. Ou seja, queridos filhos, na vida da comunidade é assim que a gente tem que viver, dando crédito em tudo que ali acontece e também testemunhando aquilo que experimentamos diante do Senhor. É assim que a comunidade caminha. Não é quando os egos são colocados em destaque. Não é quando as nossas vontades são expostas e querem a todo custo serem satisfeitas. É quando de fato aceitamos ser discípulos missionários de Jesus. É de fato quando aceitamos permitir que o nosso coração seja tocado e transformado por Jesus. Assim nós vamos ser autênticos discípulos missionários. Então que nós sejamos cada vez mais homens e mulheres que mesmo diante de situações que vão nos entristecer, não permitir que a tristeza tome conta de nós. Mesmo a nossa humanidade por vezes nos tornarmos sim em situações covardes, que a covardia não se apodere de nós. Mesmo diante de situações, onde o medo parece que vai nos assombrar, não permitimos que o medo se apodere de nós. Mas do contrário, nos abrindo ao Cristo, deixando que Ele faça o nosso coração arder, para que nos provoque a mudança, para que nos provoque ao testemunho, para que nos provoque a buscarmos a Santíssima Eucaristia e dela não nos afastarmos. Que possamos, a partir do exemplo dos discípulos de Emaús, sermos capazes de mantermos-nos firmes, corajosos, alegres e firmes naquilo que o Senhor espera de cada um de nós.